E aí, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar como que foi o meu quarto semestre do curso de Direito. Eu demorei muito tempo para gravar esse vídeo. Na verdade, era para eu ter gravado ele no ano passado, só que eu fui enrolando, fui esquecendo, e enfim, o quinto semestre já tá aí na minha porta, começam as aulas semana que vem e eu ainda não tinha gravado esse vídeo, mas tô aqui pra gravar ele hoje e eu queria deixar um recadinho pra vocês. Eu tô sempre postando coisinhas nessa aba da comunidade, então fiquem ligadinhos por ali porque eu tô sempre colocando enquetes, avisando quando sai vídeo novo, dando recadinhos pra vocês, então fiquem ligados, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos e deixem o like que me ajuda muito com a divulgação do canal. É isso e vamos pro vídeo. Bom, gente, então começando na segunda-feira. Segunda-feira eu tinha aula de Processo Civil 1, então foi o básico do processo civil. Eu aprendi sobre citação, sobre quem é o polo ativo, o polo passivo, né, da ação, como que faz para citar o réu no processo, sobre petição inicial, contestação, réplica, enfim, todos esses trâmites normais do processo civil. A gente também aprendeu sobre prazos, como que se contam os prazos, né, que são em dias úteis, então tem tantos dias para contestação e aí a gente ia lá e contava. E o meu professor passava muitos exercícios pra gente com um calendário e aí dizendo, né, que saiu a nota de expediente tal, no dia tal, e o prazo era de tantos dias, então a gente tinha que ir lá e contar o prazo, quando que seria o prazo final de entregar aquela manifestação, né. Aprendemos também sobre audiência de conciliação, audiência de instrução, como que se contam os prazos da Defensoria Pública, né, que são diferentes do advogado, como que é a intimação para essa manifestação, enfim, para começar a correr o prazo. Para os advogados é por nota de expediente, para a Defensoria é outra coisa, então a gente aprendeu tudo isso. Toda a parte geral e mais inicial do processo civil. E, gente, é importante eu lembrar vocês, inclusive se tu é novo por aqui, eu não faço todas as matérias. O meu curso ele tem 5 cadeiras, 5 matérias, mas eu faço só 4 dias da semana, né? Faço 5 na verdade, porque 2 são de 2 créditos, são a metade do semestre. Mas enfim, eu só faço 4 dias da semana, porque senão sai muito caro e a minha faculdade ela é privada, então eu não tenho bolsa, eu não tenho nada, eu tenho que pagar por ela e aí se torna muito pesado. Pela questão do estágio também fica muito cansativo, inclusive esse semestre foi o pior de todos, foi um semestre muito cansativo, foi um semestre muito pesado, porque o dia inteiro fora, a noite indo pra faculdade, eu não tinha muito tempo de estudar, muitas provas eu fiz sem estudar, não peguei exame, nunca peguei exame, recuperação, enfim, mas eu sentia que se eu tivesse estudado eu poderia ter gabaritado, ter ido muito melhor em algumas provas, e isso é muito ruim. Mas enfim, foi um semestre que eu me senti bastante cansada e eu não quero que isso aconteça nos próximos, então eu vou trabalhar muito nisso. E então vamos lá para terça-feira. Eu tinha direito penal e, como muitos de vocês já sabem, a minha matéria preferida, é o que eu mais gosto no direito, é o direito penal. Só que eu fiquei um pouco chateada porque o meu professor ele não era muito bom. Eu tinha aula com um professor antes, que ele era maravilhoso, ele explicava super bem, ele passava muito conteúdo, as provas dele eram difíceis, mas a gente se lembrava do que ele dizia em aula, então se tornava fácil. E esse professor que eu tive nesse semestre, ele basicamente só falava coisas que eu já sabia e passava artigos no quadro, sendo que eu poderia abrir o Vademécum, enfim, abrir o código e encontrar os artigos ali. Então eu achei que foi uma matéria um pouco fraca e é uma matéria que eu gosto muito, então me frustrou um pouco. Mas enfim, aprendemos, era direito penal, crimes em espécie, né? Então a gente aprendeu detalhadamente sobre determinados crimes. Por exemplo, começamos sobre estupro com a lei, né? Que mudou o crime de estupro, aprendemos como era antes, como que ficou depois. Sobre crime de lesão corporal, sobre infanticídio, sobre estelionato, sobre crimes contra a honra, né? Injúria, difamação. Aprendemos sobre prisão, prisão definitiva, prisão provisória, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, prisão decorrente de sentença condenatória. Aprendemos quando que pode ocorrer a transação,
que não pode ter uma pena máxima de 2 anos, e quando que pode ocorrer a suspensão condicional do processo, que a pena mínima não pode passar de 1 ano. Aprendemos também sobre roubo, sobre sequestro, crimes contra a dignidade sexual, né, que até então são novos, que são os crimes de importunação sexual e de assédio sexual. Enfim, eu sou suspeita pra falar porque é a minha matéria preferida, então, apesar dos pesares, eu ainda gostei, mas espero muito mais desse semestre, porque o semestre que eu vou ter agora, né, no 5º semestre, eu vou ter processo penal, teoria geral do processo penal, né, mas já vai dar pra ter um gostinho, e vou ter penal com um professor muito bom, que todos os alunos que eu já conversei falaram que ele é muito bom, então eu tô com muitas expectativas pra esse semestre que tá chegando. Então, na quarta-feira eu não tinha aula, descanso, né, merecido. E quinta de manhã eu faço 3, pra quem não sabe também, eu faço 3 cadeiras à noite e uma de manhã. E de manhã eu fazia Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, ECA. E assim, eram aulas que a gente fazia bastante atividades dinâmicas, a gente saía bastante pra apresentar trabalhos, era uma coisa assim mais informal, não era aquela coisa de sala de aula sentado ali o tempo inteiro. A gente apresentava trabalhos em salas diferentes, a gente via bastante palestra também. Eram aulas bem legais, assim, eram aulas bem diferentes. E o que a gente aprendeu? Sobre ato infracional, né, de adolescentes e crianças, enfim, como que é o processo de adoção, como que é o processo de destituição do poder familiar, a diferença, né, entre adoção e guarda, sobre conselho tutelar, que a criança cabe uma medida protetiva e ao adolescente cabe, além de uma medida protetiva, uma medida socioeducativa. O que acontece quando o adolescente ele comete mais de um ato infracional. A gente assistia bastante documentários também durante a aula de crianças que estavam para adoção, como esse processo é lento aqui no Brasil, como que isso afeta nas crianças, enfim, coisas bastante tristes, mas a realidade. E essa era a matéria que eu tinha nas quintas-feiras. E na sexta-feira, que é o pior dia da semana para ter aula de noite, né, mas enfim, que eram as matérias bimestrais, que até a metade do semestre é uma matéria e depois é outra, eu tinha Direito Civil 4, que era responsabilidade civil. Eu acho que foi uma das matérias mais úteis, assim, que eu já tive dentro do Direito Civil, porque está relacionado a tudo, né? Quem tem o dever de indenizar, quem não tem. Então a gente aprendeu sobre a responsabilidade objetiva, sobre a responsabilidade subjetiva, que a objetiva, na verdade, ela tá dentro daquela teoria do risco, então não importa se teve culpa ou não, tem o dever de indenizar. E aí tem a responsabilidade subjetiva, que a vítima ela entra com a ação e tem que provar que a pessoa, enfim, cometeu algum erro, algum ato ilícito. Aí aprendemos sobre dano moral, sobre dano patrimonial, sobre dano material, sobre danos estéticos, que é mais recente, né? E aí aquelas coisinhas básicas, né? Responsabilidade civil, dolo, culpa. Dentro da culpa a gente tem que analisar a negligência, a imperícia ou então a imprudência. Foi uma matéria, assim, bem complexa, mas bem curtinha, porque matéria de 2 créditos a gente passa em torno de 2 meses e meio, então é bem corrido, assim, mas eu acho que foi uma matéria bem legal e é uma coisa que a gente usa muito no cotidiano. E a partir da metade do semestre a gente teve psicologia jurídica, que desde que eu soube que tinha essa matéria eu fiquei muito ansiosa, porque eu adoro psicologia, era a minha segunda opção de curso, e eu acho que a psicologia ela tá muito aliada ao direito, eu acho que são profissões assim que podem ser bem parceiras, e enfim, eu acho que a gente usa muito no direito explicações e teorias da psicologia. Eu sou suspeita pra falar porque eu adoro. Então foi uma matéria muito legal, os assuntos eram muito interessantes, a professora era muito querida. Então, infelizmente ela era uma matéria de 2 créditos, eu queria que fosse o semestre inteiro pra gente poder aproveitar mais. Então a gente aprendeu basicamente sobre os distúrbios, né, mentais, sobre a psicopatia, sobre o abuso sexual, como que afeta isso na vida do abusador e também da vítima, né? Sobre serial killer,
sobre depressão, sobre ansiedade, transtorno de personalidade, todos esses transtornos e esses distúrbios que a gente ouve muito falar, mas às vezes não tem um conhecimento tão a fundo, não sabe muito do que se trata. Foi bem pincelado mesmo, porque, como eu disse, era uma matéria muito curtinha e a gente aprendeu mais porque a professora ela separou vários grupos para apresentar seminário, então cada grupo tinha um determinado assunto, né? Por exemplo, o meu grupo era sobre pedofilia, então a gente se aprofundou bastante nesse assunto e apresentou para os colegas. Então é ali que a gente aprendeu mais um pouquinho sobre cada coisa. Queria aproveitar e contar para vocês sobre um curso que eu fiz no quarto semestre. Inclusive eu gravei vlog, eu vou deixar aqui nos cards, então se tu não assistiu e quiser assistir, vai lá. Que foi um curso de psicopatologia forense. Então a gente também viu muito sobre esses mesmos assuntos que eram tratados em aula. Foi um curso muito legal. A gente passou o dia inteiro lá em Porto Alegre. Foi muito válido, eu amei a experiência, porque eu adoro esse tipo de conteúdo. Inclusive eu imprimi, né, tudo que disponibilizaram de material. Na verdade são slides, mas eu guardei porque eu acho muito interessante, eu acho que isso pode me ajudar um dia, né? E esse foi a única apostila assim que eu tenho desse semestre, porque os outros professores eu fui imprimindo os slides e fui colando, fui anotando, mas não cheguei a encadernar. Então esse aqui é o único que eu tenho desse semestre. E essas foram as matérias que eu aprendi, essas foram os conteúdos que eu aprendi. Eu espero muito que vocês tenham gostado e, como eu disse, esse foi o semestre assim mais cansativo. Eu acho que eu já estava cansada por causa do estágio, por conta de... Enfim, o segundo semestre do ano ele é pior, né? Porque a gente tá naquela coisa assim de quero férias, não aguento mais. Esse semestre agora, no início do ano, já é mais tranquilo. Mas essas foram as coisas que eu aprendi, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. Comentem aqui embaixo sugestões para os próximos vídeos. E é isso, até o próximo vídeo!